Em mais um capítulo da política migratória dos Estados Unidos, o governo do Ruanda anunciou que vai acolher até 250 migrantes expulsos do território americano. O acordo, assinado discretamente em junho, já está em andamento e inclui apoio à reintegração das pessoas no país africano. A informação foi divulgada nesta segunda-feira por fontes oficiais em Kigali. O pacto, rubricado em junho, já teve sua primeira fase iniciada, com os Estados Unidos da América fornecendo uma lista inicial com 10 nomes de imigrantes que poderão ser enviados para o país africano. Segundo a porta-voz do governo ruandês, Yolande Makolo, a decisão está alinhada com os valores da sociedade local, que se baseiam na reintegração e na reabilitação, lembrando que o próprio povo ruandês tem histórico de deslocamentos forçados. Apesar da disposição em acolher os expulsos, Makolo destacou que Kigali se reserva o direito de recusar indivíduos específicos. As pessoas que forem aceitas terão acesso à formação profissional, cuidados de saúde e apoio habitacional com o objetivo de recomeçar suas vidas no Ruanda. No entanto, o governo ruandês não detalhou eventuais compensações financeiras ou logísticas oferecidas pelos Estados Unidos da América como parte do acordo. Até o momento, nem a Casa Branca nem o Departamento de Estado americano se pronunciaram oficialmente sobre o pacto. A medida faz parte de uma estratégia mais ampla da administração de Donald Trump para lidar com a imigração ilegal, envolvendo acordos com países terceiros. Casos semelhantes já ocorreram em Sudão do Sul e o Eswatini, que acolheram pequenos grupos de imigrantes considerados clandestinos ou até criminosos, segundo Washington. Vale lembrar que esta não é a primeira vez que o Ruanda participa de um acordo desse tipo. Em 2022, Kigali firmou um pacto com o Reino Unido, no qual recebeu cerca de 280 milhões de euros em compensações. O acordo, no entanto, foi considerado ilegal pelos tribunais britânicos e acabou sendo revogado em 2024 com a chegada de Keir Starmer ao governo britânico. O enviado especial do presidente Donald Trump deverá visitar a Rússia poucos dias antes do fim do ultimato lançado por Washington a Moscou para encerrar a guerra na Ucrânia. E esta visita é considerada muito importante pelas autoridades russas. Steve Witkoff, enviado de Trump para Médio Oriente, chega esta semana à Rússia numa missão diplomática que coincide com o fim do prazo estipulado pelo presidente americano ao homólogo russo Vladimir Putin para cessar a guerra na Ucrânia. O Kremlin já reagiu, classificando a visita como muito importante, mas o porta-voz Dmitry Peskov alertou para os riscos crescentes de escalada. Numa guerra atômica não há vencedores, declarou, em resposta à decisão de Trump de mobilizar 2 submarinos nucleares para zonas não especificadas. A medida surge na sequência de declarações do ex-presidente russo, que considerou o ultimato de Trump como ameaça direta da guerra e afirmou que a Rússia não é Israel nem o Irão. Nesta sexta-feira, Vladimir Putin reiterou que está aberto à paz, mas sem recuar nas exigências. A entrega das 4 regiões parcialmente ocupadas no leste e sul da Ucrânia, o reconhecimento da anexação da Crimeia, a suspensão do apoio militar ocidental e a renúncia da Ucrânia à NATO. Kiev, por sua vez, considera essas condições inaceitáveis e exige a retirada das tropas russas, o reforço da ajuda militar ocidental e garantias de segurança que envolve até o eventual destacamento europeu. A Ucrânia desmantelou um vasto sistema de corrupção no setor da defesa. A denúncia foi feita pelas principais agências anticorrupção do país apenas 2 dias após o presidente ucraniano restabelecer a sua independência. 4 pessoas foram detidas na Ucrânia no âmbito de uma investigação que expôs um esquema de corrupção envolvendo contratos públicos de aquisição de armamento. Segundo a NABU, a Agência Nacional Anticorrupção e a Procuradoria Especializada, SAPO, o grupo manipulava contratos para compra de drones e sistemas de interferência de sinais, inflacionando os preços e recebendo subornos de até 30% do valor total. Entre os envolvidos está
está um deputado em funções, 2 funcionários locais e membros da Guarda Nacional. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados, mas as autoridades garantem que a investigação continua. O escândalo foi tornado público logo após o presidente ucraniano devolver a autonomia total às entidades anticorrupção, uma exigência popular e também da União Europeia, que criticou a tentativa anterior de submeter os órgãos ao controlo do Procurador-Geral. Volodymyr Zelensky, que agradeceu às agências pelo trabalho, reforçou a sua posição de tolerância zero à corrupção, defendendo um trabalho de equipa claro para denunciar e punir os culpados. Este não é o primeiro caso que envolve altos quadros do setor militar. Em setembro de 2023, o então ministro da Defesa renunciou após escândalos semelhantes. A luta contra a corrupção continua a ser um dos principais desafios internos da Ucrânia, mesmo em plena guerra com a Rússia. O giro pelo mundo de hoje começa pela China, que está a viver um surto alarmante de chikungunya. Uma infecção transmitida por mosquitos e que já provocou milhares de casos registrados no sul da China. Este ano foram registradas cerca de 7.000 infecções na província de Guangdong, sendo a cidade de Foshan o epicentro. Nesta cidade, os doentes foram hospitalizados e estão a dormir debaixo de redes mosquiteiras, de acordo com a emissora estatal. Embora os surtos sejam raros na China, a rapidez da sua propagação suscitou preocupação. Para além de Foshan, pelo menos 12 outras cidades de Guangdong confirmaram casos. As autoridades chinesas afirmaram que um caso importado desencadeou a transmissão local em julho, mas não especificaram a origem da infecção. Julho de 2025 foi um dos meses mais mortíferos em termos de óbitos relacionados com calor em Espanha. Só em julho de 2025, 1.060 pessoas morreram devido ao calor em Espanha, de acordo com o sistema de monitorização diária da mortalidade, um número que representa um aumento alarmante de 57% em relação a julho de 2024 e de 54,5% em relação ao mesmo período de 2023. Até agora, este ano, o número ascende a 3.255 mortes atribuíveis a temperaturas elevadas, um número que ultrapassa largamente o do ano passado, de 2.534, e o verão ainda não acabou. Grande parte da Península Ibérica está esta semana sob alerta para a segunda vaga de calor do verão em Espanha, que se prolongará pelo menos até ao próximo domingo, segundo a Agência Estatal de Meteorologia. O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi colocado em prisão domiciliar por determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A decisão ocorreu devido ao descumprimento de restrições quanto ao uso de redes sociais. Policiais federais realizaram buscas na residência de Bolsonaro, em Brasília, e apreenderam o seu celular. O ministro também proibiu Bolsonaro de receber visitas, exceto de familiares imediatos e advogados, além de vetar o uso de telemóvel. A infração ocorreu quando Bolsonaro participou de um vídeo na conta do senador Flávio Bolsonaro durante manifestações em seu apoio. O conteúdo do vídeo foi considerado pelo ministro como incitação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e defesa de interferência estrangeira no judiciário brasileiro. O antigo presidente da Colômbia foi condenado a 12 anos de prisão domiciliária. Ele foi condenado pelos crimes de fraude processual e por subornar testemunhas.
Álvaro Uribe foi condenado esta sexta-feira pela juíza Sandra Liliana por fraude processual e suborno de testemunhas. Para além da sentença de 12 anos de prisão, Uribe enfrenta também multa de mais de 3,4 mil milhões de pesos colombianos, cerca de 710 mil euros, e uma inibição de mais de 8 anos para o exército de cargos públicos, sob a decisão da primeira instância. De acordo com a sentença, Uribe e o seu advogado Diego Cadena tentaram manipular o testemunho de antigos paramilitares como Juan Guillermo Monsalve num processo originalmente iniciado por uma queixa de Uribe contra o senador Ivan Capeda, que acabou por ser considerado uma vítima. A defesa do ex-presidente anunciou imediatamente que vai recorrer da decisão, que será encaminhada para o Tribunal Superior de Bogotá e, se for mantida, para o Supremo Tribunal. O processo judicial, que se arrasta há mais de uma década, abalou o panorama político colombiano, sobretudo num período que antecede as eleições de 2026. Uribe tem sido uma das figuras mais influentes do país desde o início da década de 2000. O seu papel como presidente durante 2 mandatos consecutivos e a sua subsequente liderança do Partido Centro Democrático definiram grande parte do debate político nacional. A atual decisão reacende o debate sobre o seu papel na história recente do país. Vários setores veem neste processo judicial um exame institucional sem precedentes, não só de Uribe, mas também dos limites do poder e da ação da justiça face a líderes históricos. O presidente Gustavo Petro publicou uma mensagem institucional reiterando o respeito do executivo pela separação dos poderes. Vários legisladores do Partido Republicano, como Marco Rubio e Rick Scott, manifestaram o seu repúdio pela sentença e a preocupação quanto à sua motivação, e advertindo que poderiam afetar a cooperação bilateral entre Washington e Bogotá.